Olá pessoal do E-Cidadania, é um prazer gravar esse vídeo em resposta a vocês. A Simone Franco, né, que é da coordenação aí do programa E-Cidadania, gentilmente nos procurou e combinamos de gravar um vídeo explicando um pouco sobre a nossa proposta de tornar o ceratocone ou de equiparar o ceratocone à deficiência visual, certo? Então, difícil não falar aqui sobre questões científicas, mesmo não sendo um cientista. Eu sou um advogado de formação e de profissão. Em 2017, enquanto eu fazia uma especialização na Universidade Federal do Paraná, na área de gestão pública, eu me interessei por pesquisas, né? E realizei aí uma pesquisa em relação ao ceratocone com os pacientes de ceratocone, os portadores de ceratocone, buscando entender um pouco aí do impacto social que o ceratocone causa nas pessoas, tá? Eu não sei se seria o caso de explicar aqui para vocês o que é o ceratocone, mas a gente pode de uma maneira muito breve aqui, só para aproveitar o momento, utilizar aqui uma conceituação aqui do Drauzio Varela, que eu acho bem interessante, né? Ele diz o seguinte: o ceratocone é uma redução da espessura da parte central da córnea, que, empurrada para fora, forma uma saliência no formato de um cone. É um defeito que impede a projeção de imagens nítidas. Portanto, uma alteração física, uma deformidade na córnea, que é aí um dos principais, né, órgãos do aparelho visual, certo? A maior característica dessa doença é a perda progressiva de visão, né? Que causa uma visão borrada e distorcida, tanto para perto quanto para longe, certo? Alguns inconvenientes, ou assim, convenientes não é nem a palavra, né? Alguns dos problemas severos causados aí pelo ceratocone é a fotofobia, falta de comprometimento da visão noturna, diplopia, que é a visão dupla, né? Aquela visão com fantasmas que a gente fala, né? Ralos de luz, que são aqueles rainhos, aqueles mosquitos, aqueles rainhos pretos, né? Quem já teve alguma vez isso sabe dizer. No nosso caso é permanente, né? Que mais? Recuo da pálpebra, né? Chamado de sinal de Manson, isso aí. E outros problemas, né? Olho seco, hidropsia, uma série de problemas que nos impedem de ter uma qualidade de vida, né? Além de enxergar mal, tem uma série de fatores que comprometem a vida de quem tem o ceratocone, né? Então, através dessa pesquisa, a gente procurou entender. Essa pesquisa, só para vocês entenderem, nós conseguimos entrevistar 507 pessoas. Nós abrimos o formulário nos grupos de Facebook, né? Contavam lá com milhares de pessoas, e 507 pessoas se propuseram aí a responder as perguntas, e disso a gente já trouxe dados bem interessantes, que foi desses dados, né, que nasceu aí a nossa proposta, que nós colocamos lá para vocês no Senado, tá? Então, por exemplo, a gente descobriu que o principal tratamento para o ceratocone, assim, bom, deixa claro, o ceratocone não tem cura, tá? O principal tratamento para quem tem ceratocone é o uso de lentes rígidas. São lentes especiais para quem tem o ceratocone. Essas lentes, é preciso dizer, reconhecido pela medicina, elas são muito desconfortáveis, tá? Elas são, vamos imaginar uma pessoa não tem uma perna, ela vai usar uma prótese. As pessoas que veem a pessoa usando prótese, primeiro, não é porque está usando prótese que está curado, ela continua não tendo a perna. E segundo, quem vê a pessoa usando acha que é tranquilo usar, mas sabemos que não. Sabemos que há relatos de que causa dor, desconforto, uma série de coisas. Você é obrigado a utilizar aquilo para ter um mínimo de qualidade de vida melhor. Porém, não é uma solução definitiva, não é uma cura, enfim, né? Então essa lente é utilizada por 71% das pessoas que têm ceratocone. Considerando
o raio que nós pegamos aí no Brasil, eu considero que esse número seja razoável. Porém, não existem pesquisas públicas nesse sentido. É até interessante provocar isso, porque deveria ter. Então, nas pesquisas que nós realizamos, né, que eu considero válidas até por falta de pesquisas públicas, 71% das pessoas que têm ceratocone utilizam a lente de contato rígida. Essas lentes são caras, elas não fazem parte do tratamento pelo SUS, o SUS não cobre, os planos de saúde não cobrem, e elas são feitas somente no particular. Então eu pergunto, como que uma doença que tem um impacto social tão grande e severo é tão abandonada assim, né? Existem outros procedimentos, não vou falar um por um aqui, para a gente não perder o tempo. Só quero dizer o seguinte, existe um procedimento muito prático e até simples, feito no consultório dos médicos, chama-se crosslink, tá? Basicamente é a aplicação de um colírio com luzes ultravioletas que busca interromper o avanço da deformidade da córnea. Ele é aplicado sim, ele é coberto tanto pelo SUS quanto pelos planos de saúde, né? Mas ele tem algumas regras, né? Então a córnea tem que ter o paciente tem que ter uma idade limite, a córnea tem que estar dentro de um parâmetro, etc. Enfim, ele impede o avanço da doença, isso é muito importante. Nunca se viu uma única campanha do Estado, certo? Falando sobre a necessidade de você procurar um médico para buscar saber se você tem o ceratocone, né? E poderia barrar o avanço da doença muito cedo, de uma forma muito prática, evitando o quê? Evitando o transplante de córnea, que é o que acontece com muitos pacientes que têm o ceratocone. Porém, o transplante de córnea também não é uma cura para quem tem o ceratocone. Por quê? Porque é constatado cientificamente que o ceratocone pode voltar a evoluir mesmo com a substituição da córnea, mesmo com o transplante. Além do paciente ter uma vida muito limitada, né? São rigorosos os cuidados que você tem que ter com o transplante. O risco de rejeição, etc., é muito grande. Então, o transplante também não é considerado uma doença. Importante salientar isso. Mais uma vez, o ceratocone não tem cura, certo? Então, um pouco aí sobre o que a gente passa no ceratocone, quais são as dificuldades e tudo mais, passar para vocês, e o que a gente considera, nós consideramos como um abandono do Estado, de maneira geral, tá? Alguns pontos importantes aqui que nós levantamos na pesquisa também, tá? Pessoas que têm ceratocone, elas têm propensão a ter depressão, ansiedade e pânico, tá? Pânico, fobia social, etc. E pelo que nós verificamos, os médicos, os médicos não têm o hábito, né? Os oftalmologistas, de encaminhar as pessoas para psicólogos, o que seria muito importante. As famílias, é normal você ver uma mãe que descobre que o filho tem ceratocone e essa mãe ficar desesperada. Você tem um problema psicológico no âmbito familiar, tá? Como a gente está chegando aí já no final, eu nem comecei a falar ainda, eu vou acelerar aqui e dizer o seguinte: por que o ceratocone deve ser considerado uma doença? Bom, vamos nos basear no Estatuto da Pessoa com Deficiência. No artigo 2º, tá? Vou simplesmente ler o artigo 2º aqui do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em vigor no Brasil, que considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Gente, demonstrado cientificamente, nós temos um problema físico, uma deformidade física que causa uma série de barreiras, né? E nós não temos apoio em relação aos tratamentos, então nós somos considerados pessoas normais, mas alguns concursos públicos, por exemplo, já impedem até a tua inscrição no ceratocone
por saber que é uma doença progressiva e que causa esses problemas, todas essas barreiras. Pessoal, passou aí uns 10 minutos, um pouquinho. Eu vou tentar manter o combinado. Espero que tenha sido claro. Se não, eu vou mandar um material completo para vocês das pesquisas. E nós estamos assim ansiosos para falar mais e mais e para debater esse assunto pessoalmente, seja online, seja da forma que for. Por favor, nos escutem, nos deem atenção e entendam o que queremos com essa ideia. Obrigado!